Olá pessoal, estamos iniciando a segunda aula de radiestesia e radiônica, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho dos pêndulos, né? Conselhos para praticar com o pêndulo, né? É um dos maiores instrumentos que a gente usa na radiestesia e é bom que você comece a treinar, né? Mesmo que você ainda não tenha o pêndulo, mas é bom você já ir fazendo a leitura, né? Para você ir se preparando, porque algumas coisas você pode fazer sem o pêndulo. Então, algumas dicas, né? A primeira coisa é o quê? Você fazer ao menos antes de iniciar o trabalho, os estudos com o pêndulo, né? Você fazer um exercício de relaxamento, né? Que a gente chama da respiração quadrada, do quadrado, né? Então, como que funciona? Você vai primeiro aspirar o ar, né? E conta até 7. Então você faz um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segura. Aí um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. Contando até 7. Segura, conta um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respira de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respirando. Encheu o pulmão, segura, conta até 7 com o ar preso dentro do pulmão, né? Solta o pulmão contando até 7 e depois você com o pulmão vazio, você conta também, segura e conta até 7. Então, como é que seria a respiração? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segura. Aí um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solta. Contando até 7, segura, esvaziou o pulmão, conta até 7, depois volta a repetir. Então enche o pulmão, conta de pensamento até 7. Tá com o pulmão cheio, segura, conta até 7. Esvazia o pulmão contando até 7. Segura, vazio, conta até 7. E assim repete ao menos umas 3 vezes isso aí, que você já vai ficar um pouco mais tranquilão. Principalmente se você estiver nervoso, né, como diz, agitado. Essa respiração do quadrado vai te ajudar a ficar melhor, mais tranquilão. Aí você procura um momento, né? Você esteja em paz, porque para trabalhar com radiestesia, se você não tiver tranquilo e em paz, vai ser difícil, porque você vai depender muito da tua intuição. Então, se você tiver com pensamento em algum outro lugar, é meio difícil você conseguir ter bons resultados. Aí, continuando, aí você trabalha, né, no início uns 10 minutinhos com o pêndulo, né? Tem os exercícios para fazer. Se for possível, você sempre escolhe o mesmo horário, o mesmo lugar, né? Para ser mais tranquilo. Aí de preferência que você esteja bem descansado, calmo, né? Sem preocupação, sem pressa e sem tensões, né? Não adianta querer fazer as coisas correndo. E outra, no início é pouco tempo, são 10 minutinhos, né? Mais 5 do relaxamento. Se você quiser fazer aqueles espreguiçada, né? Você chegar e levantar lá pro alto, etc. Também é legal. Se você quiser fazer isso, espreguiça na cadeira antes de você sentar, porque você tem que ter tua mesa e a cadeira limpinhos, né, tudo certinho, sem nada em cima, nada de computador, nada de metal. A mesa tem que estar livre só para trabalhar com a radiestesia, né? Não adianta ter muita coisa em cima. Tem que estar ok. Depois o que, que você faz? Já estou explicando, né? Você tira todos os metais do seu corpo e tudo que tiver próximo da mesa, né? Aí você apoia bem os seus dois pés no chão, né? E as mãos sobre a mesa. Isso para início. Aí vai tranquilizando. Aí você, de preferência, estude sozinho, né? Porque não é legal ter, como a gente fala, presença de outras pessoas, né? E se de preferência não usar calmantes, né? Para você não ficar muito, como a gente fala, né? Despreparado para isso. Você tem que estar no seu normal, né? Aí a gente recomenda que antes de você começar os exercícios, você dá aquela esfregadinha de mão assim, né? Quando você também estiver cansado, é legal fazer isso, né? E aí neutralize a mente, né? Para não influenciar o pêndulo. É claro que no começo vocês não vão ter nem como, né? Vocês vão ainda estar se acostumando. Talvez alguns já tenham feito alguma operação com o pêndulo, né? Mas é legal que você fique tranquilo, não se preocupe em errar, porque praticamente o início é só treinamento, né? Infelizmente é como diz, a teoria é chata, né? Mas a gente tem que fazer. Tanto que hoje a aula a gente praticamente vai ler a apostila, essas 8 páginas inteira para vocês poderem
se conscientizar do quão é importante essa paciência, né? Não adianta, eu sempre digo a vocês, nunca querer colocar atalhos, né? Ou querer antecipar as coisas. Tem que ser tudo dentro do seu tempo, né? Vocês que vão ser terapeutas, de preferência próprios, né? Ou para outras pessoas, vocês têm que ter o exercício da paciência. A coisa mais maravilhosa que tem para um terapeuta é realmente ter paciência e calma, né? Porque não se consegue fazer as coisas nem correndo, nem na ansiedade. Aí depois, se você tiver condições, né, depende do local que você estiver, vocês também irão aprender mais à frente, né, posicionar-se ao norte magnético, né, que é legal para ter uma frequência, né, uma sintonia. E aí você sempre vai saber o seguinte, que é importante compreender que qualquer sucesso no trabalho, né, o total, como a gente fala, sucesso, dar-se-á quando você simplesmente unir a sua intuição, né, e a alma e a mente, né, com atitudes coerentes e com seus anseios. Em outra palavra, como diz, quando se quer algo é preciso, né? O quê? Em primeiro lugar, querer muito. Depois, né, é imprescindível imaginar e acreditar que o seu desejo é possível e é realizável. E por fim, ter uma atitude incansável em direção aos resultados, ou seja, ser persistente e persistir e persistir. Né? Você tem que treinar, tem que estudar, tem que novamente fazer e voltar a treinar e estudar. É assim que é a vida de um terapeuta. Né? Você sempre vai estar tendo conhecimento e tendo novas técnicas para você poder trabalhar. Então, praticamente é isso. Aí a gente vai entrar num primeiro aspecto, né? Que seria o quê? O que a gente está estudando. Radiestesia significa sensibilidade às vibrações ou radiações, ou energias, né? Como diz. Aí os principais instrumentos que a gente usa para medir as frequências vibratórias físicas, mentais e emocionais são o pêndulo, né? Que é conhecido, o dual hold, né? E o outro chamado aurímetro, ou mais conhecido como aurameter, né? Aí tá a imagem, a gente colocou a imagenzinha deles, né? Porque a gente fazendo esses vídeo aula é mais fácil fazer dessa maneira com uma apostila e a fotografia, a gente já vai passando. Então aqui a gente vai também trabalhar o quê? A questão, como a gente está iniciando falando dos pêndulos, né? A gente vai falar da questão da radiestesia. Então, para você iniciar, né, os teus estudos na radiestesia, você já tem que ir pensando nisso, né? Uma que nós estamos no início, mas aí vocês com o tempo vão já ter a necessidade, dependendo da altura das aulas, né? Vocês terão que começar a ter certos instrumentos e ferramentas para trabalho. Então, de início você teria, né, mais à frente, nos próximos meses, né, você tem que ter um pêndulo que você vai escolher, né, que pode ser um pêndulo de cristal, um pêndulo de madeira ou um pêndulo de metal, né, ou pode ser todos dependendo de você, né, mas de início você vai precisar ter um, não precisa ter todos, né. Então você vai precisar de uma bússola também, né, que no início também vocês podem baixar um aplicativo no celular, de preferência os aplicativos que dão a bússola digital, ou seja, quando você já coloca ela na posição, ela já lhe dá o grau exato. Ia ser mais fácil para você no início trabalhar, porque tem umas que são com o ponteirinho, né? E ele só aponta norte, sul, leste, oeste, e não é legal. É legal que vocês usem a bússola digital, que ela dá o grau exato, porque é mais fácil para vocês trabalharem no início. Depois, né, vocês podem adquirir uma bússola normal, né, aquela de imã mesmo, e aí vocês vão aprender a como trabalhar, mas isso já bem avante lá no curso. E aí você tem que ter também uma pirâmide de cobre, né, ou um cone de cobre, e mais aqueles gráficos da aula anterior, né, que são do kit básico. É claro que com o passar do tempo, né, não digo agora no início das aulas, né, mas quando nós tivermos mais ou menos com uns 3 meses de curso, vocês já vão estar aptos a poder escolher, além do kit básico, algumas outras placas da radiestesia para vocês trabalharem, porque vocês vão, como disse, se afinizar mais com uma ou com outra, né? Depende de cada aluno. Um vai gostar de uma
placa, porque vai se identificar com ela, né? Ou pelo que pretende fazer. Então, o curso é isso. Vocês, claro que aqui a gente não vai incentivar ninguém a sair comprando o material sem ter a prévia análise, né? Vocês, com o tempo, vão saber escolher quais são os instrumentos que vão ser mais necessários a vocês, né? Então, é essa parte. Aí aqui a gente tem algumas coisas, né? A bússolazinha, depois tem lá um pêndulo agulha, né? Aí tem um pêndulo emissor feito de madeira, o famoso pêndulo egípcio, né? Então o que a gente diz? Aqui existe vários tipos de pêndulos. Os emissores, né? Os técnicos e os de análise, né? Então normalmente a gente tem alguns pêndulos que são exclusivos para fazer a emissão, né, de energia, que é o caso do pêndulo do meio, né? Que parece que tem um monte de esferazinhas juntos. Já o de metal, né, depende, é mais para análise, né? E o egípcio ele é um pouquinho mais versátil e ele já serve também para análise e para emissão. Então, normalmente de início, a gente sempre pega um pêndulo de madeira, o egípcio, né, com lastro, ou um pêndulo de cristal também, que serve para fazer análise e também emissão, né? Então, o que acontece? O pêndulo ele serve como um mostrador, né? Um aparelho, né? Um instrumento, uma ferramenta que mostra, né, do inconsciente do operador fazendo a comunicação com o consciente. Então, ou seja, ele liga o inconsciente com o consciente, porque o nosso inconsciente tem, como diz, o segredo universal, né? Todo mundo nasce com esse segredo, né? Não existe pessoa especial para trabalhar com pêndulo ou com radiestesia ou com qualquer outro tipo de trabalho energético, né? Todo mundo nasceu, todo mundo veio para esse mundo com esse conhecimento universal. Alguns acabam aflorando, né, deixando a intuição funcionar, e outros, a sua maioria, acreditam que não tem o dom. Mas todos nós temos essa capacidade de conseguir trabalhar com a radiestesia. Vai depender da, como a gente fala, da crença, do conhecimento e de quanto você acredita no teu potencial. Mas é certeza que todos nós temos condições para poder chegar a fazer um bom trabalho, tanto na radiestesia, né, como na radiônica, né? Basta você se dedicar, que realmente a radiônica e a radiestesia tem que ter muita dedicação e muito estudo, né? A gente, por isso que esse curso não chega a ser básico, ele é um pouquinho mais avançado, mas ele mantém você num aprendizado satisfatório, né? Você não vai se tornar um expert, né? Um especialista, porque é muitos anos de estudo para você aprender tudo que tem na radiestesia. Quantidade de gráficos que existem, né? Pêndulos você tem variados tipos, variedades de materiais, né? Então, quer dizer, é muita coisa para você chegar e falar, eu sou um especialista. Não dá para dizer. Você consegue ter um bom conhecimento, mas para ser especialista pode contar aí uns 10 anos de estudo e mais uns 10 anos de trabalho. Aí, quem sabe, você pode dizer assim, eu sou um especialista em radiestesia. Hoje nós seremos terapeutas, né? Porque nós estamos unindo três técnicas, né? Para quê? Uma suplementando a outra. Então, às vezes, o que falta em uma você complementa com a outra. Então, por isso que a gente acaba tendo um bom trabalho, né? Porque a união dos três métodos, né? Nos leva a uma realização de um trabalho e uma análise muito mais coerente e mais, como a gente fala, perfeita, né? Entre aspas, né? Porque você acaba abrangendo os conhecimentos e a lacuna de um acaba sendo completada pelo conhecimento do outro, né? Mas voltando à questão, aí você trabalha com a questão dos pêndulos. Normalmente os pêndulos no início você tem que fazer a programação, que a gente vai explicar, né? E aí a gente vai dizer um pouquinho sobre alguns deles, né? Então, o que acontece? Quando você programa um pêndulo, né? Você sempre vai ter aquela questão da resposta do sim e não, né? E a gente acaba fazendo as convenções, né? Normalmente, eu vou utilizar o exemplo embaixo para ficar mais fácil de comentar o que está escrito na apostila, né? Mas como que você faz? Você tem a questão de seguir, né? De preferência, aqui tem a explicação, mas vamos aqui aos desenhos.
Então eu prefiro fazer desse, na convenção da apostila, ela vem mais esquematizada, mas eu aqui faço assim. Então como eu prefiro fazer? Nós temos lá o desenho, né, das duas setas e os semicírculos, escrito lá sentido horário. Temos o movimento vertical, né, que é uma seta para cima e uma para baixo. Depois temos lá o sentido anti-horário, né? E embaixo temos o movimento horizontal. Então, como a gente faz? Normalmente, por prática, você pega o pêndulo, né? Coloca ele na parte do movimento vertical, né? E o que você pode fazer? Antes de colocar, você pode já fazer o pêndulo ter um movimento, né? Você pode balançá-lo e aí você leva para as duas paralelas, né? De movimento vertical e posiciona o pêndulo lá, mesmo balançando, né? Do que você fez. Qual que é a tendência? Você vai ficar fixo lá com a sua mão e aí o pêndulo vai começar a fazer o movimento, né? De vai e vem no movimento vertical, né? Ou seja, para cima e para baixo, hipoteticamente, né? Aí você vai ter ele programado como um sim e deixa por um período. Depois o que você faz? No mesmo movimento você aproveita, né, na folha de papel e vá até as setas do movimento horizontal. Aí ele vai começar a fazer um certo movimento até que ele começa a fazer o sentido, né, do movimento horizontal. Aí você pode dizer, esse a resposta é não. Então aí você treina, né? Você vai de novo no horizontal, ele vai começar a chacoalhar para frente, para cima e para baixo, né? Aí no movimento horizontal você responde, isso é sim. Então essa é a resposta sim. Depois você volta de novo para o movimento horizontal, ele vai começar a fazer, né, o movimento no mesmo sentido horizontal, aí ele vai por um período, aí você fala, esse movimento representa o não. Então praticamente você está já programando o pêndulo. Existe a outra maneira, que é o sentido horário, aí em vez dele fazer para frente, para trás, para o lado esquerdo, lado direito, ele vai fazer em círculo, né? Aí quando você coloca ele também, ele vai começar a girar. Não se preocupe se não girar no primeiro dia, vocês têm que ir treinando, porque não é da noite para o dia que essas coisas acontecem. Você vai colocar o pêndulo lá e ele já vai começar a dar os movimentos. É natural, você tem que ter paciência. Aí você pega, você coloca, ele começa a fazer o giro. Aí está lá fazendo o giro no sentido horário, você vai dizer, essa resposta é sim, e deixa ele rodar. Aí deixa ele rodar mais um pouco, aí você fala, essa resposta é sim. Aí agradece, obrigado. Aí você vai pegar o pêndulo e vai colocá-lo lá no desenho do sentido anti-horário. Aí o que vai acontecer? O pêndulo vai começar a rodar ao contrário, né, no sentido anti-horário. Aí você diz, né, esse movimento significa um não. Aí deixa ele rodando no sentido horário, né, ele vai pegar uma certa velocidade. Aí você novamente fala, esse sentido significa um não, é uma resposta não. E assim você já deixou o seu pêndulo programado, tanto que no caso é o teu inconsciente, né? Aí fica o teu inconsciente e o pêndulo programados nessa situação e você no consciente, né, sabendo que a resposta para sim e não tem os seus símbolos determinados, né? Aí você vai treinando e vai conseguindo fazer isso. Aí depois nós temos alguns casos, né? Voltando aos pêndulos, né? O modelo agulha, né? Que ele serve para trabalhar com gráficos que existe com muita informação e os espaços são pequenos. Então, dependendo do pêndulo, do tamanho do pêndulo, né? Você acaba não tendo uma boa informação. Claro que aqui a gente tem uma imagem mais limitada, né? Ela ficou menor porque a gente está utilizando, mas ela pode crescer um pouco mais, né? Então vocês veem que, mas mesmo assim, né? Vamos supor, esse relógio radiestésico de causas espirituais, mesmo em placa grande, né? De 32 por 32, ele tem muita informação, então fica limitado. Dá para trabalhar com um pêndulo egípcio? Dá, tranquilo. Com pêndulo de cristal também, mas o pêndulo agulha ele é bem mais fininho, mais estreito, né? Então ele te dá uma precisão maior. Mas é como diz, isso é questão de conhecimento, não é vocês saírem preocupados que tem que ter muitos pêndulos. Não, você vai escolher um. De início a gente sempre recomenda trabalhar com o pêndulo de cristal, né? Mas você tem que ter o conhecimento, saber que futuramente você pode adquirir
outros pêndulos, conforme, como a gente fala, vai tendo a sua ascensão profissional, né? Para os que forem trabalhar atendendo clientes, e rapidamente você vai ter uma quantidade de ferramentas satisfatórias na sua mão. Então, sem preocupação, só estamos orientando, né? E vocês vão tendo conhecimento. Então, esse pêndulo ele é muito bom para esse tipo de trabalho com os relógios radiestésicos de análise, né? Depois nós também temos o pêndulo, aqui ficou o pêndulo de cristal, mas é o pêndulo emissor Osíris, né? Que ele também faz o movimento circular, né? Que é para, como a gente fala, é, como a gente, acionar o gráfico, né? Então esse pêndulo aqui, deixa eu pôr aqui para aparecer a imagem dele direitinho, né? Ele praticamente é mais para isso, só para emissão de energia, né? Ele sempre vai rodar por sentido horário, né? Que você mesmo vai fazer o pêndulo, né? Você não vai aguardar ele rodar sozinho. Você mesmo pega e vai fazendo em cima do gráfico o movimento horário, né? E aí ele começa, como diz, trabalhar e reforçar o pedido, né? Esse pêndulo, se você for ver, ele tem 4 semisferas, né? E normalmente ele pode ser de madeira ou de metal, né? E ele é muito bom para trabalhar com a energia de seres humanos. Por quê? Porque vocês vão trabalhar sempre naqueles gráficos emissor. Então amanhã depois, se você quer fazer um trabalho lá no, vamos supor, no Alta Vitalidade, você vai fazer o testemunho, né? Se tiver a fotografia da pessoa, vai seguir aquele padrão, né? Aquele roteiro, coloca lá no gráfico para limpar, depois para energizar, aí vai fazer o gráfico suponhamos que seja o alta vitalidade, para mandar energia vital para uma certa pessoa. Aí você vai trabalhar, pega esse pêndulo, vai fazer o, o giro, né, em sentido horário e vai manter ele por um período. É claro que antes vocês vão no relógio radiestésico, né? E aí lá no relógio radiestésico vai te dizer qual que é o tempo que você vai dar aquela giradinha e quanto tempo que vai ficar também o testemunho da pessoa lá no gráfico. Então esse gráfico, né, o pêndulo emissor de Osíris, ele é exclusivamente para isso, para emissão. Para outros tipos de trabalho, ele já não é tão recomendado. Aí nós temos o pêndulo egípcio, né, que normalmente é de madeira, né? Existem modelos de micélio, eu nunca vi, mas micélio que também tem de cristal e acho que de metal, né? O de cristal até vi um parecido com o egípcio, agora de metal eu nunca vi. Mas ele é também o quê? Normalmente tem lastro, né? E ele é usado tanto para análise como para emissão. Então, é um pêndulo legal, eu gosto de utilizar esse pêndulo, né? E, na minha opinião, como está na própria apostila, é um dos mais versáteis, porque você está tendo um pêndulo que serve tanto para emissão, né, de energia, como também serve para análise, né? Você também vai conseguir utilizá-lo junto aos relógios radiestésicos. Então, né, e até analisar também locais, né, dependendo da energia. Depois tem o pêndulo de cristal, né? Ele é legalzinho, o único lance, é muito bom. Os pêndulos de cristal para fazer emissão de energia de gráficos são muito bons. A única coisa é que eles são muito sensíveis, frágeis, né? Qualquer vacilo que você der, o pêndulo de cristal acaba quebrando, né? Então, normalmente ele também acaba absorvendo mais energia, né? Porque é natural do cristal ou quartzo, né? Como depende de cada um falar. Então, depende de qual material esse pêndulo é feito, ele vai absorver mais energia. Então, normalmente a gente pede para ele ser sempre limpo. Eu gosto muito de chegar e assoprar no pêndulo, né? A gente faz isso também nas cartas de tarô, mas o pêndulo também. Existe uma maneira, né, de você limpar. Eu normalmente acabo deixando os meus materiais em cima do desimpregnador, né? Eu acostumei com isso, para mim dar certo, né? Então cada um vai depender. No caso do pêndulo de cristal, você pode colocar como todo mundo limpa os quartos, né? Num local que tem água com sal, né? E você deixa ele lá, ele já está lá. Depois você passa ele na água corrente, ele já está limpo, né? Então tem essa maneira.
Eu normalmente o de cristal mesmo, fazendo a limpeza no desembaçador lá, né? Eu acabo também deixando ele sempre num saquinho de veludo preto, né? Guardadinho, bonitinho. Porque também ele é muito, como voltei a dizer, frágil, né? Qualquer coisinha ele quebra. Se você quebrar a pontinha dele, você já perdeu o instrumento, né? Então tem que cuidar bem para não acabar tendo que comprar vários pêndulos de cristal. Mas ele é muito bom para emissão de energia, é maravilhoso, né? E também para fazer análise, né? Depende de alguns, eu já encontrei uns pêndulos de cristais bem fininhos, né? Com as pontinhas bem esticadas, eles eram bem compridos e finos, só que são bem perigosos. Bateu, quebrou, né? Mas para também trabalhar nos relógios radiestésicos, eles acabam sendo muito bons. Então você acaba utilizando isso. Aí depois a gente tem o cone de cobre, né? Esse cone de cobre é o seguinte, ele é um filtro natural de energias, né? Se você for ver, o cone de cobre é como se você pegasse uma pirâmide, né? Colocasse ela em cima de uma roda, né? A base dela na roda e fizesse a roda girar. Então o que acontece? O movimento ele ia fazer a pirâmide virar um cone, né? Hipoteticamente, porque ele ia fazer como se fosse um espiral e depois ele ia acabar se transformando como se fosse realmente um cone. Então é uma versão arredondada da pirâmide, por isso que praticamente ele tem o mesmo uso que a pirâmide, né? Então, através dele você consegue que as energias densas e pesadas sejam descarregadas. No caso, o cone nada mais é que uma câmara de ressonância, né? Ele produz as vibrações na mesma faixa de onda de uma disfunção energética e assim essa vibração acaba tornando-se em tratamento, ou seja, ele utiliza a própria energia para neutralizar a energia, né? Então ele é muito bom. Esse aqui, se você tem problemas de dores, essas coisas, né? Você tem uma maneira de usá-lo, né? Normalmente recomenda-se usar no máximo de 15 a 30 minutos, né, diários, mas depende, se você tiver fazer um tratamento e você sempre utilizando, né, o relógio radiestésico, tirando informação do seu paciente com testemunho, etc., tudo isso a gente vai com o passar do tempo treinando, né? Você consegue, às vezes, aumentar um pouco mais esse tempo, né? Porque não existe contraindicação, né? É claro que você tem que seguir certos parâmetros também para não exagerar, porque a pessoa acaba se acostumando, né? Ele é muito bom para aliviar dores, né? Para cicatrização de ferimentos, dores musculares, então nem se fala, né? Dor de cabeça, né? Então, para alguns casos, né? Você pode utilizar o cone direto no local. Então, às vezes a pessoa está com dor na cabeça, você coloca o cone como se fosse um chapéu, né? Ele vai usar lá por 15 minutos. Se ele tem dor em alguma parte muscular, você encontra, né, o local através do pêndulo, ou se você tiver a sensibilidade e o cliente também permitir, você pode apalpá-lo, né? Encontrou o local da dor, principalmente se é dor muscular, você vai naquele local e coloca o cone, deixa lá também por um período, né? E assim vai. Em alguns casos, tratamento de órgãos, você também pode fazer o tratamento direto na pessoa, né, para energizar aquele órgão. Se você detectou ele através de alguma informação junto com o pêndulo na radiestesia, ou se o próprio cliente te comentou, ou você também pode utilizar uma maneira mais prática, que você vai fazer o testemunho da pessoa, né, e vai utilizar um dos gráficos. Então, suponhamos que ele precisa lá de aumentar a vitalidade de algum órgão, o que você faz? Você usa o testemunho da pessoa, se caso tiver uma fotografia, pode ser também um testemunho biológico, né, um pedaço de unha, né, um fio de cabelo, ou você faz aquele testemunho lessical, né, que é aquele que eu ensinei do papelzinho cortado em círculo e você põe os dados do cliente. E junto, se você quiser, você pode utilizar o papelzinho mesmo redondo ou pode ser um pedaço de papel quadrado mesmo. Aí você escreve, né, o desejo. Desejo que o meu fígado aumente sua vitalidade e passe a ter energia e muita saúde, né? Não põe saudável, porque saudável é uma situação de quem tem saúde. Então você põe que o seu fígado volte a ter saúde, né? Que a energia vital aumente e assim a saúde prevaleça. É sempre bom você colocar essas afirmações, né? E aí você vai colocar
esse pedido, né, e mais o testemunho num determinado gráfico, vamos continuar usando o alta vitalidade, né? E aí você em cima disso tudo você põe o cone. Então você vai ter a energia do gráfico e mais a questão do cone ajudando a aumentar cada vez mais essa energia. Então é muito bom, né? Você trabalha, né, nessa questão e você acaba tendo bons resultados. Depois nós temos a pirâmide, que praticamente, né, ela também tem a mesma função do cone, ou seja, o cone é que tem a mesma função que a pirâmide. Então, quer dizer, houve-se, né, desde quando começaram a fazer as escavações e todos os ocorridos que existiram lá nas pirâmides do Egito, né, por volta da data que se tem de 1930, o pessoal começou a trabalhar cada vez mais certas experiências e viram que realmente as pirâmides tinham muita energia. Então, normalmente eles chegaram à conclusão que as pirâmides têm vários centros de energias, né, que também chamamos de chakras, né? Chakras, né? Então, na parte superior dela, que é lá na ponta, né, ela tem muita mais energia e na base da energia, na base dela a energia é mais calma. Então, a ponta é aquela energia super forte, né, agitada. Ela tem bastante energia. E depois, na base, essa energia dá, como diz, uma estabilizada e ela fica um pouco mais branda, né? Mas funciona muito. Então ela vai atuando, né, de cima para baixo e aí você acaba tendo um bom equilíbrio. Então existem muitas técnicas, né, de terapia com a pirâmide, só que aí vocês acabam tendo vários tipos de pirâmide, né? Existem pirâmides que chegam até, como a gente fala, as pessoas ficarem fazendo ou meditação ou terapia lá dentro, né? Então existe a pirâmide a menor que você também utiliza ela como pêndulo, né? Normalmente as pirâmides, todas elas devem ser norteadas, né? Então você sempre usa uma das faces dela de frente ao norte, né? Que vocês também irão aprender a fazer isso. E lá dentro vocês também põem os testemunhos. Então nós temos as pirâmides vazadas, que são essas do desenho, né? Que só tem, como a gente fala, os arames, né? Ou como diz a armação dela, né? E existem as pirâmides que são totalmente fechadas também em cobre, né? Algumas maiores para você fazer os trabalhos dentro do escritório, né? Depois umas outras que você acaba ficando embaixo dela como se fosse um chapéu, que são um pouco maior, né? E essas do exemplo aqui que a pessoa acaba ficando lá dentro da pirâmide por um período para ser energizado. Então você tem esse tipo de trabalho. Então hoje a gente comentou essa parte, né, que é mais teórica, mas é importante vocês saberem. E sempre ressalto e reforço para vocês sempre estarem lendo a apostila, né, principalmente sobre os primeiros gráficos que foram enviados a vocês, para vocês terem um bom período, né, porque às vezes uma semana de uma aula para outra não é suficiente para vocês poderem ler e daqui para frente vai acumulando cada vez mais matéria. Então é sempre bom vocês irem lendo durante a semana as últimas aulas, né? Para vocês, quando tiver numa certa parte do curso, vocês só se preocuparem em ler as novas apostilas, né? Ou seja, os novos, como a gente fala, resumos das aulas. Porque uma parte básica vocês vão ter que ter agora, né? Para daí lá para frente vocês já terem elas mais, né, como a gente fala, gravado na sua mente, para vocês poderem ir trabalhando as outras aulas. Então é mais ou menos isso, né? Eu sei que foi muito teórico, né? Por isso que eu fiz tentei ser o mais breve possível, mas a radiestesia é mais ou menos por aí. É muita teoria e depois vem a prática. Mas vocês primeiro têm que estar conscientes para poder, como a gente fala, liberar o conhecimento do seu inconsciente, certo? Vamos depois para a outra parte. Valeu, até mais.